para o INESC, essa nossa parceria que se inicia hoje é de fundamental importância. Estamos tratando com muito carinho esse trabalho que podemos realizar em conjunto e a importância que existe entre a sociedade civil organizada também, que é uma forma de organização dos servidores públicos, não é uma carreira específica, e que a gente mantenha aí um diálogo constante. E nada do que vou dizer é surpresa, porque tanto o INESC quanto o CEFEMEA já se manifestaram publicamente com relação às grandes questões que levaram à realização, inclusive, né, tem sido colocado como tema central, como mote, como aquilo que nos levou a promover esse seminário. E junto conosco, mais quase 100 organizações da sociedade se manifestaram em carta pública que foi entregue ao presidente da Comissão Mista de Orçamento, né, o deputado Paulo Pimenta, e que nos ajudou a abrir um canal de negociação junto com a Secretaria-Geral e com o Ministério do Planejamento, especificamente com a SOF. Nesses documentos que nós apresentamos, a gente colocava toda a nossa preocupação e uma concepção de quem está com o INESC e o CEFEMEA e outras organizações, o próprio Fórum Brasil de Orçamento, enfim, há muitos anos, né? O INESC, desde 92, trabalha com a questão orçamentária, tentando levar exatamente aquilo que já foi colocado aqui na mesa de abertura, inclusive pelo representante da SOF, da necessidade de traduzir essa questão tão árida e supostamente técnica para as organizações, para os movimentos sociais, e nessa trabalhou e trabalha muito com essa questão, com o objetivo fundamental da democratização do orçamento público, né? do processo de planejamento e de elaboração do orçamento. Eu quero colocar algumas questões, por exemplo, começando pelo título da mesa, né? Esse título não é à toa, ele vem nesse contexto das mudanças que surgem. Agora, de forma nenhuma, a gente pode colocar a questão da eficiência versus transparência, né? Não pode ser colocado dessa forma e não pode ser encarado assim também, ou seja, achar que a transparência atrapalha a eficiência. Então, e parece que um pouco é isso que a gente tem ouvido, né? Inclusive por parte de alguns setores do governo. A transparência, ela tem que estar a serviço da melhoria da ação do Estado, exatamente naquele conceito que o colega Marcon coloca, que considera não só você executar bem, né, mas também em função de quê? Quer dizer, do bem-estar da população, da questão da igualdade, como ele coloca, da equidade, enfim. A melhoria da ação do Estado, exatamente, ela que permite a participação e o controle social, quer dizer, como isso pode fazer parte dessa eficiência, quer dizer, como outro dia numa reunião com a Secretaria-Geral, a Secretaria colocou a participação como um método de gestão. Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente, quer dizer, uma coisa não pode prejudicar a outra, elas têm que estar, a gente tem que achar uma otimização de uma coisa e outra, né? A gente tem que entender, e é importante que essa compreensão fique bastante clara, como é difícil a democracia, né? A democracia, às vezes, ela custa caro, ela exige muitas reuniões, muitas conversas, e muitas vezes ela parece até inconveniente e incomoda, né? Talvez seja mais fácil sentar na minha mesa e tomar as decisões do que eu ficar ouvindo, ficar consultando. Então, isso às vezes não está muito dentro da perspectiva, né? Mas para a construção de um Estado realmente democrático, isso é importante, né? Que a decisão política seja coletiva, né?
E nós não temos essa cultura, né? Nós temos um Estado, que historicamente é um Estado autoritário, temos uma cultura autoritária no país e precisamos de passo a passo superando isso, né? Então pode parecer às vezes a algum gestor que a participação e o controle social perturbam a ação gerencial, né? Quer dizer, pode parecer que a sua eficiência em cumprir prazos, metas, aplicar recursos, pode ficar comprometida com essa gestão compartilhada, essa questão da consulta, dos prazos que tem que cumprir. Mas eu acho que, mais uma vez, é um desafio que temos que enfrentar, porque em nome de um não podemos entrar em detrimento de outro, né? E temos que pensar em outros conceitos, como da eficácia, da efetividade, né? Eles estão juntos aí com a eficiência, e eles complementam essa ideia, né? Quer dizer, não só aquilo que eu consigo fazer exatamente dentro do prazo, cumprir exatamente metas, mas como o exemplo, né, que você deu da vaga que fica, né, às vezes sem ninguém ocupar, mas que tem um motivo, né, de estar dessa forma. Agora também, hoje pela manhã, hoje na primeira mesa, foi colocado a necessidade de acelerar a ação do Estado, a necessidade de dar respostas à sociedade. Esse é um discurso que eu acho que ele é importante, ele é fundamental e realmente precisa. Nós temos uma história de ineficiência na máquina pública, temos uma história de corrupção, temos uma história de desvio de recursos, temos uma história que não permitiu ao país enfrentar com todas as letras, com toda a força que precisa, a desigualdade social, a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça e outras tantas desigualdades que nós temos, né? Então, e que muitas vezes comprometem o nosso desenvolvimento, né? Então, é importante pensar a questão da eficiência, a questão das respostas, a questão dos direitos que o Estado não consegue atender hoje, aos direitos que são conquistados, às políticas públicas que são definidas em lei, mas que na hora do orçamento, na hora de serem efetivadas, na hora de serem planejadas para a ação do Estado efetiva, elas deixam muito a desejar, né? E temos que pensar também que a questão gerencial, quer dizer, ficarmos fixados, né, nesse conceito meio restrito de eficiência gerencial, pode levar a uma discricionariedade muito perigosa e a um autoritarismo também. É impossível fazer controle social, acompanhar, monitorar políticas, se não houver uma transparência, se nós, né, da nossa parte, da sociedade civil, não tivermos todos os dados necessários para fazer esse controle e efetivamente participar, né? Tivemos um avanço imenso, isso temos que reconhecer, né? Quando o INESC começou a fazer análise do orçamento, o INESC tinha que pedir a algum senador, algum deputado emprestado, aqueles calhamaços desse tamanho de orçamento, e ler aquilo ali e tentar achar o que estava interessando. Hoje não, né? Hoje dá um clique, temos aí os dados todos, o que está planejado, o que está sendo executado, o que não foi executado, o que vai ficar em raça pagar para o ano que vem, enfim, a gente consegue ter acesso, né? Nós temos aí o avanço da tecnologia da informação que nos ajuda aí muito a ter o dado, né, na nossa mão. Agora, aquilo que está disponível revela exatamente o que está sendo feito? Essa é uma questão também, que fica quando a gente questiona, por exemplo, a aglutinação das ações, quer dizer, aquilo que eu vou ter disponível, aquela ação orçamentária que vai estar ali na tela do computador para mim, dizendo que o governo gastou tanto ou não gastou tanto com ela revela realmente onde o dinheiro foi aplicado. Essa é uma questão. E daí é que eu preciso saber, para exercer um controle social e ter uma participação efetiva na elaboração do orçamento, na execução dele, como organização da sociedade civil,
Eu tenho que saber se aquilo me permite acompanhar, me permite decidir politicamente, me permite dialogar, me permite mudar rumos também. Porque participar e controlar, eu quero mudar a situação, eu não faço isso para nada. A sociedade civil não quer controlar, não quer participar para ficar, né, bem na foto. Ela quer interferir, ela quer mudar rumos, ela quer o diálogo é para isso. Dizer aquilo que está bem, aquilo que não está, do seu ponto de vista. E estabelecer um diálogo, uma troca, né, nesse sentido. Então, os canais de participação têm que ser para isso, né? Então, os conselhos, que são ótimos, que são um avanço, né, que nós tivemos na democracia participativa, eles têm que permitir isso, as conferências têm que permitir isso, quer dizer, e tem que existir por parte do governo uma decisão política de que isso é importante para a gestão dele. Porque caso não exista esta compreensão, nós vamos ficar fingindo que estão participando, o governo fingindo que está permitindo a participação, mas não existe uma decisão política para que isso aconteça. Então, e muitas vezes se esquece, quer dizer, tem uma teoria, né, nós já nos enfrentamos com ela aí várias vezes, até dentro do parlamento, dentro do próprio governo, de que quem foi eleito são eles, né? Nós não fomos eleitos. Então, nós não temos capacidade de decisão, nós não temos aquele poder, né? O poder não está conosco. Agora, é fundamental a gente pensar que o poder originário vem de onde, né? Então, a representação, ela não pode sequestrar, ela não pode tomar para si esse poder que é originário da população, do povo, nem os nossos parlamentares, nem os nossos governantes. Então, aquela democracia formal, onde eu só voto e entrego um cheque em branco para que alguém dirija o país, alguém legisle, alguém, já foi, já não é mais assim. Nós já avançamos, né? A gente quer participar além do voto. E participar do orçamento é participar de uma das coisas mais importantes que tem, né? Que é a definição do recurso, que é ali onde eu realizo políticas, é ali onde eu efetivo direitos, é ali onde as coisas acontecem. E é por isso que nós botamos tanta resistência em participar, né? Eu mesma já participei de fóruns de debate com o governo, de grupos de trabalho criados para pensar a participação no orçamento público, não deve nada. Há uma resistência muito grande que é o núcleo do poder, quer dizer, decidir o que eu vou fazer com o dinheiro não é uma coisa simples. Aonde vão ser aplicadas as prioridades, o que é prioritário, o que não é. Então esse discurso precisa ser mudado e a postura política dos nossos governantes, dos nossos representantes, precisa de ter uma guinada, de ter uma transformação nisso. E enxergar que a democracia representativa, ela ganha com a democracia participativa, ela ganha com a democracia direta. Ela só se aperfeiçoa com isso. Então, a situação concreta que estamos vivendo agora nos últimos meses com relação à aglutinação das ações orçamentárias, essa decisão unilateral que o governo tomou, sem inclusive submeter ao Congresso Nacional, que não é necessário, né? Foi só colocar no manual de orçamento que estava tudo ok. Ela não é uma simples mudança pequena, ela é uma mudança que interfere na alocação de recursos, ou pelo menos na transparência da alocação de recursos. Eu ajuntar uma ação que antes ia para vários públicos, né? Tem um exemplo, por exemplo, que a gente tem citado, a questão da assistência técnica e extensão rural, que iria para as mulheres rurais, iria para os assentamentos de reforma agrária, para a população indígena, para a população quilombola, enfim,
Eram várias ações onde você tinha discriminado isso. Agora eu vou ter lá ação de assistência técnica e extensão para públicos específicos, uma coisa assim. Mas tinha sim uma possibilidade do gestor decidir ser discricionário, que aumenta a discricionariedade dele, de aplicar um recurso que originalmente era para ter sido aplicado com as mulheres rurais, aplicar com os indígenas, aplicar para os quilombolas, aplicar para a área de reforma agrária, enfim. E eu, que estou acompanhando os movimentos organizados, que há anos acompanham e reivindicam e fiscalizam o governo e controlam as ações do governo, para saber se ele realmente está desenvolvendo e está aplicando recursos naquilo que é fundamental para aquela organização, seriamente comprometido com essa nova forma de organizar o orçamento e de planejar as ações de governo. Os vetos à LDO nos deixaram assim perplexos. Nós tínhamos feito toda uma negociação com o governo federal, tínhamos feito toda uma negociação intermediada pelo deputado Paulo Pimenta, presidente da Comissão Mista de Orçamento, com os parlamentares. Eles fizeram emendas exatamente para tornar esse processo mais transparente e permitir a continuidade do acompanhamento da sociedade civil ao orçamento público. Foram vetadas, e sob a alegação de que essa é uma questão gerencial, ela não deve ser nem divulgada e não temos que ter obrigação nenhuma. Quer dizer, uma coisa bastante perigosa para um processo, como o Daniel colocou e outras pessoas que colocaram aqui, do avanço das formas de participação que nós tivemos nos últimos anos. Para nós é um retrocesso claro. Ainda não nos convenceram de que essa melhoria na ação gerencial até pode ser que nos convençam, e seria bom, né? Continuamos abertos ao diálogo e queremos continuar discutindo isso. Quem sabe nós estamos com algum problema de entendimento. Que essa ação, essas questões todas que nós estamos colocando aqui, ela teria que ser tranquilo para o governo e tranquilo para todos nós dialogar sobre essas questões. E melhorar, e com isso está melhorando o gerenciamento, melhorando a gestão. Não queremos atrapalhar a gestão, aliás, queremos que ela seja cada vez mais eficaz e eficiente. A questão do orçamento público é uma arena de disputa de poder, uma das arenas mais complicadas, onde os interesses se colocam. E se a gente não tem a transparência, a possibilidade de diálogo, né, as alianças políticas que a gente pode criar entre nós, daí a importância desse seminário. Se a gente não tem essas coisas, o orçamento fica acessível, a discussão de onde alocar, o que é prioritário e o que não é, aos de sempre. Eles vão continuar lá dentro do Congresso, dentro do governo, entendeu? Tentando dizer aonde que deve ser aplicado os recursos. Então, o diálogo com os representantes da sociedade, porque é bom dizer também que eles também não têm voto, né? A elite, essa que eu estou falando, né, que são a minoria de pessoas que têm uma influência, sempre tiveram dentro da gestão pública total e muito dentro do orçamento. O senador Rodrigo deve concordar comigo com o que é a briga dentro da Comissão Mista de Orçamento. E nós, né, não quero me arvorar representante de nada, mas defendemos interesses públicos e acho que temos direito, e para que exista uma real democracia nesse país, precisamos ser ouvidos e precisamos de ter acesso às ações governamentais com a maior transparência possível. Temos todas as condições de avançar, e inclusive com a nossa parceria espero, cada vez maior com os companheiros da SECOM. Muito obrigada e desculpe se eu me excedi.